Hoje nós vamos ministrar a palavra de Deus através da unção e da graça do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E a pergunta para nós nesta noite é: qual é a visão que você tem das coisas espirituais? Como você enxerga as coisas que são espirituais? Eu vou diminuir, os parâmetros aqui, e eu vou falar mais específico assim: como você interpreta o que você lê na Bíblia e aquilo que você ouve nas pregações? Como que você interpreta? Os irmãos sabem que a questão da interpretação, ela depende muito da nossa disposição física, da nossa disposição emocional, da nossa disposição espiritual. Vocês sabem disso, amém? Amém. Depende, às vezes nós estamos num momento tão espiritual que o louvor, a palavra, ela penetra no nosso coração assim de maneira magnífica, ou não é, irmãos? Tem outros momentos que a gente vem cultuar que o nosso culto é extremamente racional. A palavra, ela entra no nosso coração através do nosso entendimento. Porque ou passamos um dia difícil, ou estamos cansados, mas ela penetra e faz mudança na nossa alma, porque nós compreendemos com o nosso intelecto que aquilo é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Amém? Amém. Amém? E às vezes nós interpretamos a palavra lida ou a palavra pregada pelas nossas emoções. Estou brava com meu marido. Olha, tudo isso que está sendo pregado ali por meu marido. A gente, Ou tudo isso que está sendo pregado, minha mulher devia ouvir. Ou tudo isso está sendo pregado, minha filha devia ouvir. Você está interpretando segundo a sua emoção, Segundo a sua emoção. A sua emoção lá, você está bravo com o marido, com o filho ou com o patrão, seja o que for, a sua emoção vai te levar a interpretar a palavra de acordo com aquele sentimento. Somos cheios do Espírito Santo de Deus. E o que precisa predominar na nossa vida, amados, é a interpretação segundo o Espírito Santo de Deus. Porque tanto o nosso intelecto quanto as nossas emoções são fadadas aos fracassos humanos. Mas quando nós interpretamos tudo aquilo que vem do púlpito e que lemos da palavra, ou que alguém fala para nós, movidos pelo Espírito Santo de Deus, aí a palavra de Deus se faz firme, se faz eficaz, ela penetra no coração, juntas e medulas, e ela traz transformação necessária para o coração e a vida de todos nós que ouvimos. E é tão interessante essa pergunta e essa introdução, apesar de ser um pouquinho extensa, porque hoje nós vamos falar de uma pessoa que normalmente a gente condena muito ela, mas não toma a vida dela como um exemplo. Hoje nós vamos falar sobre Judas. Aí você fala: pronto, pastor, agora endoidou de vez. Que exemplo que eu tenho em Judas? Mas nós temos um exemplo a seguir a respeito da história que a palavra de Deus nos conta sobre a vida dele. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 14 e versículo 26. Tudo que foi, amados, escrito na Bíblia não foi à toa. Ela serve de lição para cada um de nós empregarmos e aplicarmos na nossa vida. Amém? A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, nos diz assim. Todos acharam? Então, se alguém puder trazer um copinho de água. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vos entregarei, E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, buscava oportunidade para entregar Jesus. Versículo 21, um pouquinho mais embaixo. Enquanto comiam, Jesus e os 12 discípulos
discípulos comiam a ceia, da Páscoa, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor me fora se não tivesse nascido. Vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 27, versículo 3. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Depois de deliberarem, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, aquele campo até nos dias de hoje tem sido chamado o campo de sangue. Irmãos, se nós observarmos a história de Judas, normalmente a gente fala muito a respeito da ação da traição dele. É ou não é? É o que mais, quando nós falamos de Judas, é o que mais vem à nossa memória. Não quero ser um Judas, não vou trair fulano, não vou, porque senão eu viro e me torno um Judas. Mas como eu falei, a história de Judas tem muito mais coisas para nós aprendermos. Por exemplo, Judas, ele andava com quem mesmo? Pode falar bem alto, que essa não tem como errar. Com quem com quem Judas andava? Jesus. Com Jesus. Já até dei a resposta, né? Judas, ele andava com Jesus. Quem saberia me dizer 2 milagres, ou 1 ou 3, quantos vocês conseguirem me contar agora, que Judas viu Jesus realizar? Pode falar, o que você lembra aí. Multiplicação dos pães. O que mais? De milagres que Jesus realizou. Cura dos cegos. O que mais? Paralíticos. Dos leprosos. Irmãos, Judas, ele esteve com Jesus a maioria do tempo. A Bíblia conta que só no momento da transfiguração que ele não estava ali do ladinho de Jesus. As demais passagens, tudo dá conotação de que todos os discípulos estavam ali assistindo os milagres e maravilhas que o Senhor Jesus realizava na vida daquelas pessoas. A cura, a libertação, a transformação, a provisão, a multiplicação. Judas esteve com Jesus o tempo todo. E ele viu manifestar através de Jesus o poder de Deus aqui nesta terra, sobre a vida das pessoas e sobre aquilo que era de material, aquilo que era de matéria aqui neste mundo. A transformação, a multiplicação, algo que é deste mundo, o pão e o peixe. Judas viu isso ser multiplicado, ser transformado em milhares de pedaços para atender as pessoas que ali estavam. Porém, amados, a pergunta que nós temos que fazer é: em qual momento Judas interpretou todo aquele poder de Deus de maneira contrária, a ponto de desejar trair o próprio mestre? Estão entendendo a pergunta? Porque normalmente a gente só foca na traição, como se um dia ele dormisse e acordou: hoje vou trair Jesus. Não. Na vida do ser humano
amados, as coisas elas acontecem progressivamente, de uma forma progressiva. É uma coisinha aqui, outra coisinha lá, até o momento que a gente fala assim, agora foi a gota d'água. Quem já usou esse termo? Né? Agora foi a gota d'água. Perdoei isso, tive paciência com aquilo, mas agora não. O que é que será que fez o copo de Judas transbordar a ponto de desejar trair Jesus? Irmãos, Judas, ele andou com Cristo. Ele viu com os próprios olhos. Hoje nós lemos e cremos pela fé. Amém? Pela fé nós cremos que tudo isso que está sendo contado de Gênesis a Apocalipse é a boca de Deus falando aos nossos corações. Mas Judas, ele viu a palavra de Deus sendo manifestada em carne e osso. Mas mesmo assim, algo no interior dele, na mente dele, o levou a desejar traí-lo. São coisas, irmãos, que nós cristãos precisamos prestar atenção no nosso dia a dia, no nosso caminhar com Cristo. Porque a palavra que está sendo pregada hoje, todos nós aqui estamos ouvindo de uma única vez, porém com interpretações diferentes. Como eu falei logo no início, eu não sei como está o seu coração, como está a sua mente, como está seu espírito. Não sei se a palavra de hoje você vai interpretá-la e guardá-la pela mente ou pela sua emoção ou pelo seu espírito. Somente Deus, o Espírito e o próprio Jesus quem sabe. Mas hoje nós somos chamados à atenção para que tudo aquilo, amados, que ouvimos da parte de Deus seja interpretado através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Para que em nenhum momento da nossa vida nós venhamos fazer como Judas, trair Jesus. Aí você fala, eu no lugar de Judas, eu jamais venderia Jesus. Mas nós traímos Jesus, amados. A gente traz Jesus, não é uma ou duas vezes, ou só vendendo ele por moeda, não. Às vezes a gente traz Jesus sem nem ter em troca as 30 moedas de prata. Traímos Jesus quando nós declaramos assim, não vai dar, não vai conseguir, não vou conseguir, não está dando certo. Não deu certo, isso daqui não tem jeito. Nós estamos traindo Jesus. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Se eu declaro com os meus lábios que isso daqui não tem jeito, eu estou traindo Jesus. Eu estou traindo a minha própria fé. Quando eu olho para as circunstâncias e enxergo mais a minha própria força e a minha limitação diante daquela circunstância que está ali na minha frente, como se fosse Golias, eu estou traindo Jesus também. Se nós olharmos, irmãos, a história através das tradições judaicas, ela conta que Judas Iscariotes, uma das coisas que mais impulsionou Judas a trair Jesus foi a confiança e o pensamento de que se eu colocar, vou traduzir nessas palavras, se eu pressionar, colocar contra a parede, vendendo e colocando ele diante do sinédrio, que eram as autoridades espirituais da época, ele irá se declarar verdadeiramente o rei e o Estado de Israel, o governo de Israel vai ser estabelecido, o governo romano vai cair. O pensamento de Judas era totalmente humano e material. Por quê, amados? O próprio Jesus nos fala, ele não veio trazer paz aqui para esta terra, ele veio trazer o quê? Espada. O próprio Jesus, durante todo o seu percurso neste período que ele esteve aqui na terra, e Judas estava lá com ele ouviu Jesus falando, meu reino não é
o meu reino não é deste mundo. Mas Judas, ele não estava ouvindo como deveria ouvir o que a palavra de Deus, o que o próprio Deus manifestado em Jesus, na pessoa humana de Jesus, falava. Ele interpretava tudo aquilo, amados, de acordo com o que ele queria. Ele queria que Jesus, o Jesus que multiplicou os pães, o Jesus que curou os enfermos, o Jesus que restaurou vista aos cegos, assumisse o governo da terra de Israel, dos judeus, e se autoproclamasse: eu sou o rei dos judeus. Vocês aí, romanos, vocês não têm mais poder sobre nós. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Irmãos, o que é que Jesus veio fazer na sua vida que você está querendo que seja feito o contrário? Temos que parar para pensar. Porque se nós começarmos a desejar que Jesus faça o que nós queremos, a gente vai acabar como quem? Como quem, igreja? Judas. Como Judas. E fazendo o quê? Traindo Jesus. Traindo Jesus. Irmãos, a palavra, ela é forte, ela é pesada. Mas nós não estamos para brincadeira, irmãos. O anticristo, ele está preparando o governo dele. Quem tem ouvidos e ouça tudo aquilo que a palavra de Deus já falou e está se cumprindo nos dias atuais. Nós não estamos mais tendo tempo, amados, de brincar de cristão. Não estamos mais tendo tempo, amados, para poder ficar, desculpa até a expressão e a gíria, mas para que vocês entendam, moscando por aí, não. Gente, não pode. Nós temos que nos colocar na posição de servos do Senhor e o tempo todo nós acordarmos e falar: Espírito Santo de Deus, abra minha mente, abra o meu ouvido, abra o meu coração, para que eu possa ouvir, ver, enxergar tudo com os meus olhos espirituais. Porque, amados, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra todos os principados, potestades, dominadores do ar. A nossa luta é contra o diabo. Igreja, o diabo continua sendo o nosso adversário. E ele não brinca em serviço. E nós estamos como bebezinhos mimados, desejando ser atendidos, nossos próprios desejos, para que assim a gente seja um crente feliz. Já passou essa fase. Quantos e quantos, amados, hoje em dia não se fala mais, mas quantos e quantos se perderam dentro da própria igreja, no período em que a teologia da prosperidade era falada de uma maneira tão grande? Porque o que era pregado em cima do púlpito era ouvido e interpretado como chuva de dinheiro sobre a nossa cabeça. Quantas e quantas vezes, amados, chegamos diante da presença de Deus, pedindo e clamando pelo milagre, e às vezes o milagre não acontece, e precisamos passar por todo aquele processo de tratamento médico, e muitas das vezes a gente fala assim: Deus não me curou. Qual é o plano para o Senhor? Se Ele te cura no milagre, Ele é Deus. Se Ele te cura através de um medicamento, através de um tratamento médico, Ele continua sendo o que, igreja? Deus. Ele continua sendo Deus. Se Ele te tira do problema, Ele é Deus. E se Ele te mantém no problema lá, Ele continua sendo teu Deus. Ele continua sendo teu Deus. Judas tentou de qualquer maneira resolver o problema que ele achava o maior de todos, que era estar debaixo da autoridade do governo romano. Isso conta a tradição. E se nós vermos, amados, ao invés de Judas abrir o coração e se permitir
permitir ser cheio da pureza e da santidade, da mensagem pregada por Jesus neste período em que ele acompanhou a Cristo de pertinho, ao invés dele abrir o coração e trazer mudança, não. Tudo ele enxergava com olhos materiais. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18 ao 21. Diz assim: Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal miraculoso nos mostra para provar que tens autoridade para fazer isso? Este versículo se refere à ação de Jesus, à ação de purificação do templo que Jesus executou. Nós conhecemos que, segundo a palavra nos conta, que houve um momento em que Jesus subiu até Jerusalém, e quando ele se deparou com aquele comércio dos animais na porta do templo, aquilo indignou Jesus de uma maneira tão terrível que ele usou chicotes para poder dispersar todas as pessoas que comercializavam lá na porta do templo. Os irmãos sabem por que existia o comércio na porta do templo? Os irmãos entendem o porquê dessa palavra? Vou explicar rapidinho para vocês. Era necessário fazer sacrifício pelos pecados. E dependendo, nós não vamos entrar nisso porque a lista é grande, nós teríamos que ler lá Levíticos, Deuteronômio para poder compreender. Dependendo do sacrifício, a expiação do pecado, era o tipo de animal que se oferecia em sacrifício. Irmãos, não mudou muito a época de Jesus para hoje. E para facilitar, ao invés da pessoa ela pegar, ela carregar até Jerusalém o animal que iria ser oferecido em sacrifício, ela falava assim: não vou nem me preocupar, eu vou lá, vou fazer minha lista de pecado aqui, e lá na hora eu compro o animal e dou para o sacerdote fazer a expiação do pecado em meu favor. Tem alguma diferença, irmãos, do que nós vivemos hoje? Não muito. A pessoa não quer. Hoje em dia a facilidade do evangelho está tão grande que causa em nós um comodismo tão grande, é ou não é, irmãos? Que muita gente às vezes fala assim: eu não preciso fazer isso, eu não preciso nem ir na igreja, eu assisto aqui em casa mesmo. Eu sou crente, eu leio a Bíblia, não faço nada disso, nada daquilo, e estou na minha casa. Como eu falei, chega de brincar de ser cristão. O cristão congrega sim. O cristão, ele está sim em comunhão com seus irmãos. O Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles 120 porque eles estavam unanimemente em oração e comunhão, unidos em oração e comunhão. Nós, quando clamamos o nome de Jesus, nós somos salvos, sim, quando nós estamos reunidos todos juntos, amados. Existem as exceções, sim, pessoas que têm as suas dificuldades, mas isso são exceções. Agora, nós que podemos, amados, jamais. E Jesus, nesse sentido, ele se indigna com os cambistas, com os vendedores, amados, não por causa da venda em si, mas por causa da postura do povo. Não se preocupar, não se reverenciar, não reverenciar aquela situação. E Jesus, ele se indigna com aquilo, e Judas, ele vê essa situação, e aqueles judeus ainda perguntam, né? Mas como assim? Qual é o sinal que você pode provar, fazer, o sinal miraculoso que você pode fazer para provar que você tem autoridade para poder fazer toda essa algazarra aí
vistas, dificultando o povo a realizar, a oferecer os milagres, os sacrifícios necessários por expiação do seu povo, do seu pecado. Jesus, ele responde assim: destruí este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Irmãos, quando Judas ouviu aquilo, provavelmente Judas falou assim: este é o rei. Este é o rei. Se ele tem poder em 3 dias construir algo que nem 40 anos conseguiu executar toda a construção, então este é o cara. Ele vai ser o melhor rei, ele vai conseguir conduzir a gente à autoridade, em poder e milagres. Interpretou de maneira totalmente diferente aquilo que o Senhor Jesus queria dizer. Irmãos, quando nós vemos as ações de Judas, nós precisamos prestar bastante atenção. Porque quando Jesus fala: destruí este templo e em 3 dias o levantarei de novo, a própria palavra explica, Jesus, ele estava falando do templo do seu corpo. Por quê, amados? Porque isso daqui é carne. Depois que nós morremos, acabou. Acabou. Aquele seu bem precioso corre o risco de virar briga de herança. É ou não é, irmãos? Aquilo que você lutou tanto para ter, para fazer, para conquistar, fica aí, vai ser dividido. Às vezes vira motivo de briga, às vezes vira motivo de dor para quem ficou. Judas, ele olhava tudo que Jesus pregava e anunciava com olhos carnais. Se nós observarmos lá em Marcos capítulo 6, volta um pouquinho. A palavra de Deus lá em Marcos capítulo 6 nos diz assim, versículo 36 ao 44. Jesus, ele disse: despeça-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-me vós de comer. Disseram os discípulos: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se, repartido de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos dos céus e o abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram, e os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. E os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Diante deste milagre, amados, o pensamento de Judas e da maioria do povo, porque o próprio Senhor Jesus falou assim: vocês me seguem porque vocês têm pão, vocês têm comida, vocês têm alimento. O pensamento de Judas aqui, amados, provavelmente foi: ele vai ser um rei maravilhoso, porque ele não vai deixar faltar comida para o seu povo. Você não pensaria desse jeito? Se você não conhecesse a Bíblia, a história de verdade, você não pensaria? Você falaria assim: nossa, nos dias atuais, vou votar nesse candidato, porque esse candidato aí, ele não vai deixar faltar comida para o povo, porque ele multiplica toda a comida. Trazendo para os dias atuais, esse seria o nosso pensamento. Judas, diante deste milagre realizado por Jesus, ele foi conduzido, com certeza, amados, ele foi conduzido pela ação dele, a gente conclui isso, que ele foi conduzido a ter esse pensamento extremamente material. Se nós olharmos a palavra de Deus lá em João capítulo 12, vai um pouquinho mais para frente.
A palavra de Deus nos mostra uma outra atitude de Judas. João capítulo 12 diz assim, do versículo 3 em diante: Então Maria tomou 1 libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, quem mesmo? Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Irmãos, eu fazendo um estudo, não sei se isso, não fiz os cálculos, mas a maioria dos estudiosos dizem que nos dias atuais, esse perfume que Maria utilizou, se fosse fazer a conversão em dinheiro, valeria como se fosse nos dias atuais 18 mil reais. É dinheiro, não é? Dinheiro. Não sei se isso confere, eu estou relatando para que a gente possa ter uma noção. Não sei se é com precisão este valor, mas aqui nós conseguimos entender que era algo caríssimo. Mas essa ação, amados, que a mulher lá de Betânia, Maria, que ungiu Jesus, essa ação vista por Judas, foi olhada, enxergada e interpretada de maneira o quê? Extremamente material e carnal. Até esse versículo ainda completa que ele gostava de pegar aquilo que não era dele, porque ele botava a mão na bolsa, no cofrinho lá do ministério de Jesus, das ofertas que eram dadas para o ministério de Jesus acontecer. Ele ainda tinha mania de botar a mão e pegar para si. Irmãos, não sejamos como Judas. Não venhamos trair Jesus, porque as nossas interpretações são somente com os nossos olhos da carne. Que a partir desta noite, amados, você possa exercitar o seu olhar espiritual diante de todas as situações e diante de todas as circunstâncias. Porque nós sabemos que o fim de Judas foi ele se enforcar, ele tirar a própria vida. E quando nós, amados, passamos a enxergar o que é espiritual de maneira material, com os olhos carnais, nós nos suicidamos. Sabia disso? A gente acaba tendo o próprio fim de Judas. Por quê? Morremos na nossa fé, morremos na nossa esperança, morremos na certeza que o Deus do impossível não é mais tão impossível como deveria ser. Nós acabamos tirando partes da nossa própria vida. Que nesta noite, cada um de nós, irmãos, venhamos aprender com a história de Judas. Venhamos aprender a não trair Jesus. Porque se nós trairmos Jesus, amados, o fim de Jesus na traição de Judas foi algo que era necessário se cumprir para que hoje a salvação chegasse até nós. Mas se hoje nós trairmos Jesus, nós corremos um grande risco de ir para o inferno. Irmãos, o inferno ele existe. O inferno ele existe. Porque se o céu é uma realidade, o inferno também é. Porque se Deus é uma realidade, Satanás também é. Porque a Bíblia fala tanto do Deus que criou os céus para os seus filhos, como de Satanás e do inferno que foi criado para ele e os seus anjos. Precisamos abrir os nossos olhos e enxergar a vontade de Deus para as nossas vidas.
e não tentar fazer como Judas, impor a vontade dele sobre Jesus. Como eu já disse logo no início, a história e a tradição conta que uma das coisas que motivou Judas a trair Jesus foi o pensamento de que, se eu pressionar diante o sinédrio e os principais dos sacerdotes, ele vai tomar a posição de rei e ele vai ser um rei bom, porque deu comida, porque multiplicou, porque curou, porque amou o povo. Mas, amados, nós somos as ovelhas e o pastor é Jesus. Não é a ovelha que conduz pastor, é pastor que conduz a ovelha. E nós estamos aqui nesta noite, amados, porque nós desejamos ser ovelhas do Senhor. Que nós desejamos ressuscitar se não formos arrebatados. Não desejamos passar por mortes de emoções, de pensamentos. Nós desejamos, amados, ter o fim que o Senhor Deus pré-estabeleceu para nós, que é a Nova Jerusalém. Então, que nesta noite não seja como Judas. A gente pensa somente na traição e no vender, mas Judas olhou tudo o que viu, que acompanhou todas as ações e as palavras de Jesus de forma carnal. Não faça isso. Tudo que você ouvir, ver, ler, experimente no sentido de Espírito Santo. É da minha cabeça, é da minha mente, é do meu coração, é da minha emoção. Porque se for, põe longe de mim, arranca de mim em nome de Jesus. E que tudo que eu possa ouvir, ver, pensar, falar e sentir seja movido pelo teu Espírito.